Oi, meu nome é Juliane Fabiano, eu faço parte do grupo 5 da disciplina de Patologia e hoje eu vou ser uma das integrantes do grupo a fazer a apresentação sobre fibrose cística. O grupo 5 ele é formado por mim, pela Letícia Cioli, pela Érica Moraes, Alexa Sobreira, Cristal Mazieira, Natasha Andrade, Letícia Urbano, Camila e Nicole Chimenez. A fibrose cística é uma doença hereditária autossômica recessiva. O distúrbio é gerado pela mutação do gene regulador de contundância transmembrana, o CFTR, que codifica uma proteína do canal de sódio presente na membrana celular. Bom, segundo a Biblioteca Virtual em Saúde, a fibrose cística atinge cerca de 5,4 mil pessoas no Brasil. O mês de setembro é marcado por 2 dias, que juntos enaltecem a importância do Setembro Roxo, que é o mês nacional de conscientização e divulgação da fibrose cística. A primeira data, o dia 5 de setembro, foi instituída pela Lei 12.136 de 2009, o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Doença. E a segunda data se deve à publicação da descoberta do gene causador da fibrose cística na revista Science, feita em 8 de setembro de 1989, o Dia Mundial da Fibrose Cística. Aqui nós temos essa imagem que mostra a fibrose pulmonar difusa e os bronquíolos dilatados. Bom, esse distúrbio é um distúrbio multissistêmico e se deve ao transporte defeituoso do íon cloreto nas células epiteliais encontradas na membrana apical das células do trato respiratório, afetando a secreção de fluido das glândulas exócrinas e do revestimento epitelial do trato respiratório, gastrointestinal e reprodutivo, em destaque a infertilidade masculina. Em bebês, especialmente os lactentes, podem ocorrer secreções mucosas anormalmente viçosas que obstruem as vias orgânicas, ocasionando, na maior parte dos sintomas clínicos da doença, como a doença pulmonar crônica secundária, a infecções recorrentes, insuficiência pancreática, esteatorreia, desnutrição, cirrose hepática e obstrução intestinal. Ainda que tais manifestações possam aparecer em qualquer momento da vida, desde antes do nascimento, ou na infância, ou na adolescência, o número de adultos com fibrose cística ele tem aumentado, o que pode ser observado graças aos avanços dos conhecimentos genéticos, das técnicas de diagnóstico e acompanhamento e tratamento da doença. A incidência de fibrose cística é predominante na população branca, sendo a doença genética letal mais comum que afeta os indivíduos brancos. Os critérios para se estabelecer o diagnóstico de fibrose cística consistem em rastreio neonatal positivo, uma ou mais manifestações clínicas sugestivas ou presença de história familiar. Os critérios eles devem ser acompanhados de evidência laboratorial de difusão da CFTR, teste de suor positivo ou diferença de potencial nasal positivo, ou também pela identificação de 2 mutações conhecidas como causa de fibrose cística nos genes da CFTR. A triagem neonatal é feita pela pesquisa de níveis elevados da tripsina imunorreativa no sangue, por pulsão do calcanhar com boa sensibilidade e razoável especificidade. As características clínicas observadas são de doença pulmonar obstrutiva crônica, tosse e expectoração crônica, colonização pulmonar persistente, íleon meconial, insuficiência pancreática com prejuízo do desenvolvimento, entre outras manifestações pulmonares e gastrointestinais menos específicas. Bom, na presença desses fatores, a confirmação pode ser feita pelo teste de suor. Nos casos com forte suspeita clínica em que as concentrações de cloreto no suor se encontram limítrofe ou normal, testes diagnósticos suplementares são necessários e uma análise molecular é realizada a fim de identificar as mutações no gene CFTR. A análise de mutações apresenta alta especificidade, porém ela apresenta baixa sensibilidade. Isso decorre da necessidade de sequenciamento completo do gene, do elevado número de mutações já descritas e dos painéis comerciais disponíveis que só estudam uma minoria dessas mutações.
A DPN também pode ser realizada em pacientes com quadro clínico ou histórias sugestivos de fibrose cística e teste de suor inconclusivo. As anormalidades do transporte iônico pelo epitélio respiratório estão associadas a um padrão alterado do teste. Bom, três características são presentes na fibrose cística: uma DPN basal mais elevada, uma maior inibição da DPN após a perfusão nasal com amilorida, pouco ou nenhuma alteração na DPN após a perfusão do epitélio nasal com uma solução livre de cloro, em associação com isopraterenol. Na avaliação diagnóstica inicial, outros exames complementares são utilizados, e eles visam avaliar a gravidade da doença, contribuem para o diagnóstico e o planejamento terapêutico. Entre eles, inclui-se a avaliação da função pancreática, espirometria, avaliação microbiológica do escarro, avaliação dos seios da face e avaliação gênito-urinária masculina. Falando um pouco da patogênese, como mencionado, o que vai acontecer é uma mutação a nível nuclear. A gente vai ter formas mais graves e mais brandas dessa mutação. Na forma mais grave, o que vai acontecer é a deleção dos 3 nucleotídeos que codificam a posição do aminoácido fenilalanina. Essa deleção vai provocar um dobramento defeituoso na fita de DNA e o CFTR vai ter a sua função perdida. Nas formas mais brandas, alguma função residual ainda é mantida, e isso depende de como a mutação ocorre. Na verdade, a gravidade da doença, as manifestações clínicas e os órgãos acometidos vão depender de como a mutação vai ocorrer. Foi mencionado também que o CFTR é um gene que codifica uma proteína responsável pelo transporte de íons de cloreto de sódio. Então, a disfunção primária da fibrose cística vai ser o distúrbio no transporte desses íons entre os meios intra e extracelulares. Isso vai afetar a secreção de líquidos. Nesse próximo slide a gente consegue ver uma comparação entre a proteína transmembrana, né, o canal de transporte desses íons. Na esquerda a gente vê ela funcionando normalmente, transportando e regulando a passagem do cloreto de sódio, e na direita a gente vê o canal mutante. Ele não está transportando e a gente consegue observar um acúmulo intracelular desses íons. Os alvos da fibrose cística são as glândulas exócrinas, o revestimento epitelial respiratório, revestimento epitelial gastrointestinal e o revestimento epitelial reprodutivo, principalmente o masculino. E o que vai acontecer nesses locais, né? No epitélio normal, as membranas epiteliais vão ficar parcialmente impermeáveis ao íon cloreto de sódio. Nos epitélios respiratórios intestinais, vai ter uma redução na secreção desse íon para o lúmen. E, pelo lúmen, vai ter um aumento da reabsorção do íon. Então, esses dois fatores combinados vai fazer com que ocorra também o aumento da reabsorção de água pelo lúmen. Essa reabsorção de água vai ocorrer de forma passiva. E isso vai levar à desidratação na superfície da mucosa desses revestimentos. E no pulmão, isso pode ser bem grave. Essa desidratação vai comprometer a ação mucociliar e vai deixar ali acumulado secreções viscosas e vai obstruir a passagem de ar. Dependendo desse acúmulo, a passagem de ar vai ser pouco ou muito obstruída. Isso vai favorecer o surgimento de infecções oportunistas. O pulmão é um órgão-alvo comum e perigoso também para a fibrose cística. Os ductos das glândulas sudoríparas vai ter uma redução na reabsorção de cloreto de sódio. Isso vai levar à produção, à secreção do suor hipertônico, que é o suor salgado, né? Esse é um achado clínico da fibrose cística. E no sistema reprodutor masculino, vai ter a ausência bilateral dos ductos deferentes. E indivíduos adultos que sobrevivem à fibrose cística, na grande maioria, vão apresentar azoospermia e infertilidade.
E se tratando dos aspectos morfológicos da fibrose cística, a distribuição e gravidade das alterações anatômicas varia amplamente, com anormalidades pancreáticas presentes em aproximadamente 85 a 90% dos casos. Em pacientes com fibrose cística atípica, a doença é muito leve e não afeta seriamente o crescimento e desenvolvimento, podendo haver apenas acúmulo de muco em pequenos ductos e alguma expansão de glândulas exócrinas. Em outros pacientes, defeitos na secreção do muco levam à função mucociliar deficiente, obstrução de brônquios e bronquíolos e infecções pulmonares incapacitantes e muitas vezes fatais. Já nos casos mais graves da doença, geralmente são observados em crianças maiores e adolescentes. O ducto fica completamente bloqueado, levando à atrofia das glândulas exócrinas e fibrose progressiva. Pode ocorrer também a atrofia da porção exócrina do pâncreas, deixando apenas as ilhotas dentro da matriz fibrogordurosa. A perda completa da secreção exócrina pancreática prejudica a absorção de gordura, e a vitamina A associada pode levar à metaplasia escamosa do epitélio ducto pancreático, que foi danificado por secreções mucosas viscosas. Já o envolvimento do fígado serve o mesmo padrão básico. Os ductos biliares são bloqueados por materiais mucosos, como hiperplasia do ducto biliar e inflamação portal. Com o tempo, os pacientes podem eventualmente envolver todo o fígado, resultando em nódulos hepáticos difuso e desenvolver cirrose biliar focal. Já as glândulas salivares frequentemente apresentam alterações histológicas semelhantes às do pâncreas, dilatação progressiva dos ductos, metaplasia escamosa do epitélio de revestimento e atrofia glandular seguida de fibrose. As alterações nos pulmões são as complicações mais graves da doença e são causadas por secreções de muco viscoso das glândulas mucosas da árvore respiratória, secundária à obstrução e infecção das vias aéreas. Já os bronquíolos geralmente apresentam edema mucoso com hiperplasia acentuada e hipertrofia das células secretoras de muco. Além disso, a sobreposição das infecções resulta em bronquite crônica grave e bronquiectasias. Em vários casos, um abscesso pulmonar pode ser desenvolvido pelo paciente.